queria, em primeiro lugar, agradecer o interesse de vocês em discutir petróleo e pré-sal. Esse vai ser um tema decisivo no futuro econômico, social, político do Brasil. O petróleo foi, ao longo do século XX, o setor mais importante da economia mundial. E seguramente será, nesse início do século XXI, o setor decisivo da matriz energética internacional. Em 1953, no governo Getúlio Vargas, a Petrobras é criada. Os céticos naquela época diziam que não tinha petróleo no Brasil, que o Brasil não tinha capacidade de montar uma empresa e que não havia necessidade de ter uma empresa estatal. E meio século depois, nós sabemos que a história é bem diferente do que eles diziam. Petrobras é hoje a terceira maior empresa do mundo em petróleo. É um êxito tecnológico e tem um papel decisivo na economia brasileira e no impulso ao petróleo. O que é o pré-sal? A Petrobras, pela primeira vez, usa sondas de grande profundidade e atinge em 7.000 metros de profundidade, na Bacia de Santos, grandes campos de petróleo, o chamado pré-sal. Nós já temos ali alguma coisa próxima a 16 bilhões de barris descobertos no pré-sal. E as estimativas apontam que o pré-sal pode chegar entre 50 e 80 bilhões de barris. O preço do barril a $100, nós estamos falando entre 5 trilhões de dólares a 8 trilhões de dólares. É essa riqueza que o Brasil descobriu que pertence ao povo brasileiro até esse momento. Portanto, o debate em torno de como nós vamos produzir essa riqueza, como nós vamos distribuir essa riqueza, como é que nós vamos nos relacionar com o petróleo, o gás e o pré-sal, é o grande debate energético e é o grande debate sobre o modelo de desenvolvimento do Brasil. E o Brasil não pode errar nessa discussão. Por que o pré-sal é importante? Petróleo geralmente dá facilmente encontrado abaixo de sal. O pré-sal brasileiro, no entanto, tem algumas características que vale a pena nós chamarmos a atenção. Primeiro, o volume do petróleo encontrado. O volume é muito grande, são reservatórios muito grandes, porque esse petróleo foi criado antes do sal. Então, a camada de sal bloqueou a movimentação do petróleo em direção à superfície e, portanto, nós temos grandes reservatórios nessa região do pré-sal. Segundo, porque o tipo de rocha onde esse petróleo está embebido é um tipo de rocha que tem um mapeamento muito grande, que vai do norte de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo. Isso permite, portanto, dizer que nesta área os riscos de encontrar petróleo, chamado risco exploratório, são pequenos. A Petrobras perfurou nessa área 47 poços. Dos 47 poços perfurados, a Petrobras encontrou 41 poços com indícios de petróleo. Dos 47 poços perfurados, 13 foram perfurados com o objetivo de encontrar petróleo no pré-sal. Nos 13 em que se buscou o petróleo no pré-sal, os 13 deram sucesso. Portanto, 100% de sucesso nessas áreas que foram perfurados poços para encontrar petróleo no pré-sal. Com o pré-sal, o Brasil poderá se transformar no 6º, 7º, 8º país, há quem diga, inclusive, no 4º país produtor e exportador de petróleo mundial. O petróleo, em todos os lugares, principalmente em grandes quantidades, ele tende a gerar uma renda muito grande. E ele tende a gerar essa renda concentrada em poucas atividades. O governo também, muito sabiamente, o presidente Lula, muito sabiamente, apresenta uma proposta que busca redistribuir parte dos ganhos que a atividade de produção de petróleo vai trazer. Eu gosto muito de um livro que o Celso Furtado, esse grande pensador, esse grande economista brasileiro, ele escreveu um livro só para fazer uma advertência em 1974. Poucas vezes um desafio tão sem ambiguidades se apresentou a um grupo de dirigentes, ampliando abruptamente o campo do possível. Nos próximos 2 decênios, a Venezuela poderá ter saltado a barreira que separa subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo, quiçá, o primeiro país da América Latina a realizar essa façanha, ou terá perdido a sua chance histórica. Uma visão profética. Porque quais são os nossos riscos? São muitos.
O primeiro risco é o risco exploratório propriamente dito do pré-sal. O segundo grande desafio é a chamada doença holandesa. A doença holandesa é o que aconteceu com a Holanda quando descobriu muito